inteira para meia, aqui com o Luciano Delia. Estamos indo, Lu. Estamos firme. Estamos indo. Acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre a evolução, a nossa evolução, né? Juntos aqui, você me treinando, eu treinando. Estou cumprindo bonitinho ali as incumbências, estou me sentindo melhor. É legal porque o exercício vai acontecendo, o movimento vai entrando, vai encaixando. Não tem muito segredo, né, Lu? Tem que treinar, é a disciplina, é ali a dedicação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que dá pra gente dar esse panorama aí pro pessoal que tá acompanhando. Rê, primeiro só elogios em relação à tua performance e regularidade. O Luciano Delia é uma graça, ele é grande assim, mas ele é fofo, gente, é uma loucura. Combinamos. Mas falando desse início, né? Se eu não me engano, essa quinta semana que você está no programa, como eu falei, de início a gente tinha alguns desafios, mas também considerando que você sempre foi super ativa, sempre foi muito regular nos treinos, é muito mais fácil começar um programa assim, né? No sentido de ter muito menos problema para resolver. É mais olhar para frente, pensar nas suas metas de performance e construindo o plano de treino a partir daí. O principal indicador, até lembrando aquela avaliação que nós fizemos, nesse início, é a qualidade de execução dos movimentos. Daí a gente fez aquela avaliação inicial, mas na verdade a melhor forma de avaliar é a cada sessão. Enfim, eu vou te propondo novas tarefas e você vai percebendo a tua performance em relação a cada um desses movimentos. E para mim, quando eu te vi treinar hoje, ficou super claro que a tua eficiência na sua execução melhorou de uma maneira bem importante. Principalmente na questão de que você está sabendo aplicar força para estabilizar o movimento e para produzir movimento nos lugares certos. Então, isso de saber organizar melhor os segmentos do corpo para produzir movimento, nessa fase é o principal objetivo e, pelo que eu estou percebendo, a gente está indo super bem. Estou gostando muito do que eu estou vendo. Que ótimo. E essa evolução a gente vai percebendo também, né, Lu? Porque você olhando, você vem, me acompanha, a gente treina junto aqui toda semana e você não está sempre, né? São 3 vezes por semana que eu treino com o Luciano. Treino 2 vezes, com os treinos todos que ele me passa, com os movimentos todos visualmente ali. E você vem 1 vez por semana, às vezes a gente dá um intervalinho, mas eu estou sempre dando satisfação, não é mesmo? Para o Luciano, obviamente. Mas sim, tem alguns movimentos e todos praticamente que nascem do core, né, do centro do corpo. Isso não é modismo, faz todo sentido, a gente já explicou tantas vezes isso aqui. Eu me sinto muito mais estável, sim, realmente, sim, né? Então dá para perceber que alguns movimentos que eu não dava para realizar realmente, eu estou conseguindo fazer. E essa história do que você falou é bem importante. Às vezes, né, a gente para de treinar por algum motivo, acontece alguma coisa e a gente volta e não volta àquela mesma fase que a gente estava. Claro, é isso, né? A gente perde muito. Mas quem tem esse histórico, né, de atividade física, de treino, sempre vai conseguir relembrar, o corpo vai avisando e a evolução acontece, né? Para a pessoa não desanimar, né, Lucas? Às vezes a pessoa fala, puxa vida, será? Não vou voltar? Vai, mas tem que se dedicar, né? Não, você sempre sai de um patamar superior, né? E quanto mais regular você conseguir se manter, a gente está falando disso, né, Rê? Você, ao longo da sua vida, passa por várias fases. Em algumas fases você consegue treinar mais ou menos. Você consegue se comprometer com mais tempo, mais energia ou menos em relação ao exercício. Mas a longo prazo, sempre o que faz diferença é você não parar. Porque mesmo que você treine 20 minutos por dia, se você for pensar no longo prazo, isso é o que vai fazer a diferença. E o que a gente tá fazendo, tem muito esse direcionamento que tem a ver com o teu estilo de vida, e acho que é a mensagem mais importante que a gente está passando com essa história de se preparar para a meia maratona, que você tem um objetivo de médio prazo, mas isso está dentro de um objetivo de longo prazo. Sem dúvida. Que é se manter treinando, se manter ativa, se manter fazendo exercício sempre. Então, acho que a partir do momento que as pessoas começam a mudar o entendimento delas em relação ao exercício e ter essa cultura de
pensar que isso tem que ser um hábito, uma parte efetiva do teu dia a dia, nunca, na verdade, você vai estar começando do zero. Sempre você vai estar, enfim, você pode estar adaptando as coisas que você faz para outros objetivos, mas você vai estar num processo que não se interrompeu, né? Uhum. A gente falou também um pouquinho sobre o aumento de carga, né, para as próximas semanas, enfim. É isso, né? Você viu a evolução, a gente está percebendo que tá rolando, os movimentos estão se encaixando, né? Legais ali, não tenho sentido dor, tenho aquela dor de treino, né? A recuperação, eu treino a corrida, então tô sempre ali meio cansada, mas não exausta, né? A passagem daquele rolinho, né, de soltura miofacial, já falei sobre isso aqui várias vezes com as pessoas, é super importante a gente se disciplinar para fazer isso, mas agora a gente vai começar a colocar carga, essa é a hora, né? Aprender o movimento, coloca a carga. E o que você imagina daqui para frente, Lu? Como é que vai ser essa divisão aí dos treinos? Até respondendo já uma pergunta que você tinha me feito em relação ao número de séries, repetições, intervalo, carga, qual que é a lógica para você estar alterando e manipulando isso? Para que você tenha qualquer ganho de rendimento, você tem que gerar o que a gente chama de supercompensação. Então você vai promovendo estímulos que vão se acumulando um sobre o outro, para que o corpo vá se adaptando. Em determinado momento isso tem uma quebra, você tira essa carga, essa intensidade, para que o corpo possa ter esse período para assimilar isso, e daí você volta provavelmente num patamar superior. Qual que é o tempo para fazer isso? O melhor indicador, isso acho que é uma coisa muito fácil para qualquer um que pratica exercício entender, é a qualidade de movimento. Então você só aumenta a carga, você só aumenta o número de séries, o número de repetições, desde que você consiga preservar a qualidade de execução do movimento. Se você, com uma carga maior ou com intervalos menores, onde está sob efeito de muita fadiga, você percebe que a qualidade de execução vai caindo, esse já é o melhor indicador para você saber que você deve dar um passo para trás. Então, um negócio que é basicamente ter bom senso, entende? Tanto no caso do treinador, mas também de quem está se submetendo a isso, quem pratica. Claro. Se você olha para alguma coisa que você sabe qual que é a margem de erro e está muito aquém disso, você sabe que tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, é bom dar um passo para trás. E a maior parte dos problemas, seja de alguma lesão que acontece durante o treinamento, ou da pessoa se desmotivar porque alguma coisa, sabe, super intensa que ela não está conseguindo fazer, ela pode ser facilmente solucionada se o ponto for esse, for a qualidade de execução. Porque se você tem uma boa qualidade de execução, é algo que você consegue suportar. Se você consegue suportar, é sustentável a longo prazo. Se a gente for pensar, né, em número de repetições em carga, a gente pode imaginar que a pessoa vai começar, para ela entender, né, e se entender ali naquele movimento, ela vai fazer o maior número de repetições para entender como ele funciona, depois vai reduzindo esse número de repetições. A partir do momento que coloca a carga, você consegue diminuir as repetições, porque a carga já é já é um incremento para esse movimento ser feito de uma outra maneira. Você faz, tá um pouco complexa essa minha pergunta, mas você faz, imaginando um mesmo movimento, quando você faz um menor número de repetições, com mais carga, é diferente de você fazer aquele mesmo movimento sem carga mais vezes, certo? Eu acho que o ponto aqui é, para que você caracterize um exercício físico como treinamento de força muscular, ou de potência muscular, ou de resistência muscular, você tem que ajustar exatamente essas duas variáveis. Volume e intensidade. Volume é o número de séries versus repetições, e intensidade nesse tipo de exercício é a carga utilizada. Um tempo de intervalo menor, geralmente, ou maior, ele aumenta e diminui a intensidade geral daquela tarefa. Mas uma coisa que eu quero pontuar aqui, que isso também é super importante. Treinamento de força, esses parâmetros, eles são super individuais. Então,
o que caracteriza treinamento de força para você em relação à carga, a número de séries e repetições, é totalmente diferente para alguém que está iniciando um programa de exercício. Então, algo que para você é treinamento de resistência muscular, que enfim é carga leve, volume alto, para alguém que está começando pode ser treinamento de força, que pode ser aquele mesmo número de séries, aquela carga, pode ser algo super intenso para alguém que está iniciando. Então, acho por isso que eu falo muito da questão de qualidade de execução, porque a partir do momento que você tem isso como premissa, fica mais fácil você entender para onde você progride. Então, se você não tem qualidade, você não pode colocar carga. Então, o que a gente está fazendo é, melhorar principalmente a questão de mobilidade, porque você já é muito forte. Então, você percebe nos movimentos que te falta muito mais, às vezes, mobilidade do que força. Conseguir alcançar amplitudes maiores. Então, se você tem qualidade, você consegue ir aumentando a carga. Depois que você, ganha força, você pode começar a pensar em trabalhar em potência, que une força e velocidade. Se você inverte essa pirâmide, alguma coisa vai dar errada. Certo. E eu fico pensando aqui, né? Os corredores, eles falam, tá, mas que tipo de treino eu preciso fazer? Tem muita gente que fala, é pra perna, né? Porque eu vou correr. Não, a corrida, ela exige do corpo inteiro, né? O movimento é do corpo todo, né? Então, tem a história de qual é o treino de fortalecimento específico para corrida. A gente treina para o corpo se movimentar e para o corpo aguentar o tranco ali, né? Aí a pessoa fala, não, mas se você vai correr 5 km é uma coisa, se você vai correr 21 km é outra coisa. Mas o corpo precisa estar inteiro e se conversando para as duas coisas. Então, né? esse é um ponto que é bem interessante, porque na minha visão, um equívoco é achar que existe treino específico por esporte. Isso, enfim, é a maior mentira que já foi criada. Existe treino específico por indivíduo. Então, diferentes corredores têm necessidades totalmente diferentes. O objetivo é o mesmo. Por isso que a gente estava falando no começo, né? O que a gente tem que considerar para montar um bom plano de treino, de movimento? O objetivo, que é o que você quer. As necessidades reais, que é o que você precisa. E considerar o teu potencial de movimento, que é o que você consegue fazer hoje, mas o que você tem capacidade de fazer lá na frente. Daí, em relação às necessidades, elas mudam muito. Então, você pode ter um corredor que precisa mais de força, outro mais de mobilidade, outro mais de força do core. Tem gente que precisa ganhar massa muscular, tem gente que precisa perder peso. Então, é muito... A condição é muito individual. Então, uma coisa que eu digo, aí não só para corredor, mas quem pratica qualquer esporte, é que se alguém te fala que tem um programa, que criou um plano específico para um esporte, sem considerar para quem, já tá estranho, tem um grande problema aí no meio do caminho, porque atletas dentro de um esporte, eles podem ser muito diferentes. Então, tentando responder a tua pergunta, não tem fórmula mágica nem receita de bolo. É você estar com um profissional que vai entender o que você precisa e ter um plano aí de longo prazo, sabendo também que a maior parte dos problemas que você tem hoje em relação ao movimento, eles não surgiram ontem. São hábitos de movimento que você vem criando ao longo da vida. Então, se alguma coisa que foi construída em longo prazo, ela não vai ser desconstruída em curto prazo. Então, acho que essa visão é importante. A história do longo prazo, do curto prazo, né, gente? Todo mundo quer tudo para já. Inteira para meia é um projeto que a gente está fazendo para que eu possa voltar a correr uma meia maratona. Eu estava inscrita antes da pandemia, veio a pandemia, adiou, e eu não corri durante a pandemia, continuei treinando, mas tem a especificidade, a gente pode falar disso numa próxima. Estou aqui com o Luciano Delia, que me auxilia, me ajuda, me ouve. É uma terapia, né, gente? É uma terapia total. Falei pra ele, que você foi amarrar o seu burro, hein, Luciano? Fala a verdade. Mas até no lugar certo, tá muito bem. Certo, tá muito bem. Não, tá muito bem, Rê. E até te dar um feedback em relação ao que eu tenho visto das pessoas que estão acompanhando, é que a premissa de estar inspirando as pessoas, a ter um objetivo para que elas consigam se engajar mais em relação ao exercício, eu acredito que se a gente está conseguindo, eu estou, enfim, super satisfeito e motivado para a gente continuar. Eu também, é um privilégio ter você comigo e tanta gente, né, ajudando a gente aqui, todo mundo, na verdade, né, porque é uma fase estranha, com algumas particularidades para um ou para outro,
mas todo mundo se isolou, todo mundo ficou com medo, todo mundo perdeu alguém, enfim, então é triste mesmo e a gente tem que sacudir aí. Me acompanhe que a gente fica tendo sempre aulas aqui com essas pessoas incríveis que estão com a gente. Lu, muito obrigada. Valeu, Rê. Até mais, gente. Beijão, até a próxima.